tua misericórdia para sempre será. Tu és Jeová, o Deus glorioso, tua majestade permanecerá. Tu és Jeová, o Deus poderoso, teu poder nunca mudará, porque só em ti reside a existência e a vida de tudo contigo está, e nas tuas mãos está o domínio, teu cetro para sempre permanecerá, porque és Ra, és Jireh, és Rafá, tu és Nissi, és Jeová, és Shammah, és Mikadiskim, Tu és Shalom, El Shaddai, o Adonai, porque tu és Jeová, porque tu és Jeová. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Diletos, queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui para mais uma porção da Palavra de Deus, para mais uma meditação, uma consideração teológica e também uma análise daquilo que Deus tem preparado para nós, preparado para o nosso conhecimento e também para o nosso crescimento espiritual e também a nossa aproximação a Ele. Estamos falando, durante todos esses dias agora, de algo muito importante, que são as grandes revelações do tabernáculo. Por que Deus faria aquilo? Um tabernáculo no deserto, um lugar tão ermo, um lugar tão afastado, porém, dentro daquele tabernáculo era um luxo enorme em termos de riqueza. Era coisa fora do normal. O próprio Deus exigia que as pessoas fizessem algo a rigor. Inclusive, os que trabalhariam ali eram especiais e também exclusivos de Deus para poder ministrar, trabalhar nas peças do tabernáculo, trabalhar também no próprio tabernáculo, e essas pessoas estariam também trabalhadas pelo Espírito Santo para poder fazer aquele tão importante trabalho. Isso nos arremete ao rigor de Deus para o seu ministério, onde nós ministramos a Ele, isto é, o ministério de adoração, o ministério de aproximação com Deus. Desde que o homem pecou lá no Éden, ele afastou-se de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Dizem por aí que o pecado não afasta de Deus, mas eu não conheço outra fonte de afastamento de Deus maior do que o pecado. Foi o pecado quem fez a diferença, a separação lá no paraíso, e continua de Deus, isto é, aqueles que pecaram contra Deus serão afastados definitivamente. Então é o pecado quem afasta o homem de Deus, desde que o homem lance mão do pecado. Mas, ainda que esteja no pecado, mas lançou mão da salvação,
achegou-se a Deus através do seu Filho Jesus Cristo, do sangue precioso de Jesus, o homem elimina o pecado. E ao eliminar o pecado, porque esta é realmente a grande oferta de Deus para o homem que ele criou. A grande oferta é Jesus Cristo. Quando o homem o aceita, ele se livra totalmente do pecado. Esse afastamento desaparece. Jesus, ele derrubou, desfez o muro de separação que havia entre Deus e o homem, diz a palavra do Senhor. Quando ele desfez esse muro, então o homem aproximou-se novamente. E como Jesus desfez esse muro? Desfez o muro através do seu próprio sangue. O seu próprio corpo, dilacerado naquela cruz, rasgou também o véu que fazia separação do santo ao santo dos santos. E, consequentemente, o que nós estamos falando aqui tem a ver com o tabernáculo, porque este véu ele foi trabalhado pela primeira vez no tabernáculo. Depois ele foi para o templo, quer dizer, a separação. Então entenda, mesmo não havendo no templo naqueles dias em que Jesus morreu na cruz, quando Jesus morreu, o templo em Israel já não tinha mais a arca lá dentro. O Santo dos Santos era um lugar vazio, mas havia o véu, continuava o véu. E o que tinha lá dentro quando Jesus morreu? Apenas a Torá. Nada mais havia lá dentro. Não tinha mais aquele altar para colocar a arca. E dentro da arca, até ela desaparecer, havia ali apenas o maná escondido, que Moisés mandou pôr, um pedaço, quer dizer, a vara de Arão, a parte que floresceu e deu fruto, e tinha também as tábuas do testemunho. Mas agora, quando Jesus morre na cruz, já não havia mais nenhum desses objetos. Mas o Santo dos Santos continuava, mesmo sem haver. E o que havia tomado o local agora? Apenas a Torá. Apenas a palavra. Então a palavra está acima, como disse o salmista, de todo o nome do Senhor. Foi o salmista quem disse: tu exaltaste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então agora só havia ali a palavra. Ela é acima de tudo. Ela é o próprio Filho. Ela é o próprio Deus. A palavra é o Filho. A palavra é Deus. No princípio era a palavra, o verbo. E o verbo, a palavra, estava com Deus. E a palavra era Deus. Então agora o próprio Deus, na cruz, que é Jesus, dilacerado agora, também dilacera o véu que estava lá no templo, mostrando que agora o homem podia aproximar-se do seu Criador. Agora estava aberto o caminho ao Santo dos Santos a qualquer que ali quisesse se achegar. Agora se cumpria as profecias dos profetas no passado, é assim como também a profecia de Joel, em que ele diz que há de ser que naquele dia quem invocar o nome do Senhor será salvo. O caminho estava aberto para todas as nações, embora o povo de Israel ainda continuasse pensando que o caminho só estava aberto para eles. Posteriormente, Deus faz Simão Pedro perceber que ele, entrando na casa de Cornélio, estava levando a salvação para os gentios também. E logo em seguida, o povo começa a se espalhar e a salvação é levada, como havia dito Jesus, até os confins da terra. Esta salvação, através da palavra que é Deus, chegou até a mim e a você também. Eu não sei em que lugar você se encontra hoje, mas a palavra te atingiu. A palavra chegou até você. Esse é o nosso assunto hoje, mediante o que nós temos a meditar no tabernáculo. O que nós temos hoje é falar sobre as medidas e os números no tabernáculo. Nós falamos anteriormente sobre as ofertas no tabernáculo, o que significa? E hoje é muito rico. Deus vai fazer algo tremendo. Tem pessoas conectadas conosco que vai receber algo tremendo da parte de Deus. Escute o que eu estou lhe falando agora. Deus tem preparado
estas lives para que ele possa fazer algo maravilhoso. E vai fazer, se prepara aí. Convida pessoas, inclusive quem não é crente, para estar perto de você agora, até o término desta live. Prepara aí, porque Deus vai fazer algo tremendo nesta noite, nesta live. Amém? Muito bem, preste atenção. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, que é as medidas e os números no tabernáculo. Vamos lá? As medidas e os números no tabernáculo. Vamos então, Êxodo, capítulo de número 27, o versículo de número 9 a seguir. Não vamos ler tudo, porque não dá para fazermos, como eu sempre tenho dito, um sermão expositivo, textualizado, porque não temos condição, são muitos versículos. Aqui engloba vários capítulos, do 25 já estamos no 27, ele vai longe, ele vai até 39, chegando à dedicação do tabernáculo. Então veja alguns versículos selecionados, 9, 10, 11, 12 apenas, onde vamos pegar as medidas. Diz assim: farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sol. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Comprimento, 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Versículo 11. Assim também, do lado norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Olha a minuciosidade de Deus ao entregar, detalhes por detalhe. Versículo 12. E na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortina de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Veja bem, eu não sei se você conseguiu mentalizar, mas veja que nós temos aqui duas medidas, uma de 100 côvados, que era o comprimento do tabernáculo, e a outra de 50 côvados, que era a largura do pátio do tabernáculo. O tabernáculo começava desde o pátio, que era a entrada. Então, ele era cercado por cortinas. São essas medidas e alguns números que nós vamos falar e ver se isso aqui tem algo a ver com a nossa vida atualmente. Será que tem algo a ver conosco? Por que Deus mandaria fazer uma coisa dessa? Qual a intenção de Deus? Qual o significado? Um tabernáculo desse no deserto? Sim, como eu disse na live anterior, como se Deus dissesse: eu quero morar com vocês. Eu quero viver junto com vocês. Eu quero andar junto com vocês. Esse é o grande amor de Deus para mim e para você revelado através do tabernáculo. Eu quero estar com vocês. Eu quero fazer parte da andança de vocês. Eu quero sentir o sofrimento de vocês. Eu não vou deixar vocês de jeito nenhum. Não te deixarei nem te desampararei. Como ele diz, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, deu para você entender agora? Então preste bem atenção. O tabernáculo, ele era também montado e desmontado, como eu já disse. O que quer dizer isso? Você monta o tabernáculo e desmonta onde você quiser. Como, pastor, eu faço isso? Muito fácil. Experimente chegar em qualquer lugar e dizer: vamos orar, e juntar uma ou duas pessoas para orar. O tabernáculo se apresenta imediatamente entre você e a pessoa ou as duas pessoas. Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Será que você entendeu agora? Quem estará? O tabernáculo. Quem é o tabernáculo? Jesus, o seu ser, sua presença, seu corpo. Ele diz que
destruí esse tabernáculo e em 3 dias eu reconstruirei. E reconstruiu mesmo. E ele está aqui agora entre nós. O tabernáculo de Deus está entre nós. Você vai ouvir depois, lá em Apocalipse, ele dizendo, este é o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará no meio deles. Deus sempre quis habitar conosco. Isso é de grande importância você conseguir entender. Por favor, preste bem atenção. Então o tabernáculo, ele era agora guardado e cuidado, montado e desmontado. E para montar e desmontar, cuidar dessas peças tão caras, tão importante e mais, tão santa. Você lembra quando Uzá pôs a mão na arca, Deus o matou. Elas eram muito santas, era preciso escolher pessoas para cuidar. Só escolhidos por Deus. E agora Deus escolhe aqui 3 famílias para cuidar do tabernáculo. Montar, desmontar, carregar. Essas 3 famílias eram a família de Gerson, a família de Coate e a família de Merari. 3 famílias. Meu Deus! Será que você está entendendo? Nós estamos aqui numa meditação, numa consideração teológica, baseado usando a ferramenta chamada tipologia bíblica. Você que é teólogo entende o que eu estou falando. Tipologia bíblica. E aqui você consegue compreender. 3 famílias foram escolhidas para cuidar do tabernáculo. Em outras palavras, o tabernáculo estava entre essas 3 famílias. Onde estiver 2 ou 3, eu estou no meio. Deu para entender? Então, eles cuidavam, montavam, desmontavam, levavam para onde quer que fosse. A nuvem se levantava, a trombeta soava e ele dizia, vamos caminhar. Naquele momento, desmontava-se o tabernáculo. Vamos começar tudo de novo. Agora vamos desmontar as peças, as mesas, tudo, as cortinas, as bases, as colunas do tabernáculo eram desmontadas todas elas para começar a caminhar. E essas 3 famílias cuidavam, levavam e guardavam também. Aonde eles chegassem, guardava. Outra coisa importante, quando a arca saía para a guerra, ela tinha que ter uma distância de exatamente 1 quilômetro, cerca de 1 quilômetro. É 900 e poucos metros, mas eles arredondavam para 1 quilômetro. Então imagine, essa distância, todo o povo caminhava, tanto para frente, para trás, direita e esquerda, tinha que distanciar-se da arca por ser extremamente santa, só os sacerdotes poderiam estar próximo, levando esta arca aos ombros ainda. Deus quer que você o carregue nos ombros. Veja as visões de Ezequiel no capítulo 1, no capítulo 10, Ezequiel. Você vai encontrar as visões de Ezequiel e ele vê aqueles querubins e acima deles estava o trono. Nabaxebandaramai, o trono de Deus. E eu gosto quando Ezequiel diz que aqueles animais, eles corriam e quando corriam se tornavam incandescentes. Sabe o que quer dizer isso? Quando você corre a carreira que te está proposta, viu? Corre com paciência a carreira que te está proposta. Eu sei que parece que eu estou falando grego. Correr com paciência não existe, não é? Só na palavra de Deus, tá bom? Correr com paciência, quem corre não está calmo com paciência, mas a Bíblia tem seus mistérios. Então corra com paciência a carreira que está proposta a você e a mim também. E o que acontece? Você se torna incandescente. Incandescente arremete a serafins. Olha, os serafins, a palavra serafins quer dizer incandescente. E os serafins, eles louvam, adoram ao Senhor. Lembra da visão de Isaías? Então os serafins estavam diante dele. E eles louvavam, exaltavam. Quando você corre, você louva, você exalta e você se torna incandescente e a voz do Senhor brada. Por isso Isaías não conseguia nem ficar de pé direito, assim como Ezequiel também caiu aos pés do Senhor. Preste então atenção, estas famílias, elas cuidavam do tabernáculo, levavam o tabernáculo. E mais ainda, em volta do tabernáculo ficavam as tribos. As tribos, além de estarem em volta, tinham os exércitos para guardar. Isso é importante, por isso a nossa live hoje é sobre tamanhos, espaços, né? As medidas e também os números. Agora,
antes que você não consiga entender, eu quero lembrá-los uma coisa. Veja, nós estamos falando hoje de medidas e números. O que quer dizer isso, pastor? Medidas fala de alguma coisa, espaço, vamos dizer assim para você entender melhor. E números fala de quê? Tempo. A música ela é separada em tempos e espaços. A nossa vida, nós somos limitados por tempos e espaço. O homem está limitado no tempo e espaço. A música, ela segue isso, tempo e espaço. Assim também somos nós. A vida está limitada a tempo e espaço. Nós não vivemos na eternidade ainda. Então, veja que o tempo da música, o espaço da música. Por exemplo, o tempo. É tempo. Você entra no estúdio, você vai ouvir esse som. Então, são os tempos musicais. 3x2, 3x4, 2x2, 3x3. Enfim, depende do ritmo que você quer. Então, é tempo e espaço. A tua vida, a nossa vida está no ritmo, tempo e espaço. Aleluia! Eu creio que você vai entender. Preste bem atenção. Essas tribos, esses exércitos, estavam em volta do tabernáculo, guardando e cuidando do tabernáculo. Agora veja a quantidade de pessoas que havia. Eu fiz algumas anotações aqui para ler para você. Veja bem, bem na frente estava logo a tribo de Judá. Não é à toa que Jacó ele profetizou acerca de Judá, que ele ficaria como um leãozinho. Não é? Um leãozinho descansava tranquilo. Então ele descansava, a tribo dele descansaria à frente guardando o tabernáculo. E era uma principal. Então ficava de Judá 74.600 homens de guerra armados em volta do tabernáculo. Será que você está armado? Se não tiver, prepara logo a armadura de Deus, que é para você estar pronto, porque o tabernáculo está no nosso meio. Eu não estou falando grego, eu tenho certeza que você espiritual entende o que eu estou falando. Então se prepare com a armadura de Deus, porque o tabernáculo de Deus, que é Jesus, está no nosso meio. Amém? Muito bem. Então ele tinha 74.600 homens à frente. Mais adiante estava Issacar, com a tribo de Issacar, 54.400 homens. Em seguida, Zebulon estava com 57.400 soldados. Do lado agora vem Ruben, com 46.500 soldados. Mais à frente, Simeão com 59.300 soldados. Logo em seguida, Gade, 3 de cada lado. Gade com 45.650 soldados. Virando, vem Dan, com 62.700 soldados. Logo em seguida, Azé, com 41.500 soldados. Em seguida, Naftali, com 53.400 soldados. Logo em seguida, virando Efraim, a tribo de Efraim, com 40.500 soldados. Tudo guardando o tabernáculo. Virando mais em frente, Manassés, com 32.200 soldados. Logo em seguida, Benjamim, com 35.400 soldados. Veja que aqui tem uma sequência, inclusive das tribos de Israel e dos filhos de Israel. Além da sequência de colocação, veja que o mais novo dele, quem era? Benjamim, é citado por último. Olha a quantidade também, 35.400. Aí você diz, pastor, por que o senhor está falando dessas medidas, dessa quantidade de soldado? É fácil, você já vai somar a quantidade. Se você somar a quantidade, nós estamos falando de números e medida, é muito importante. Não é apenas ler a Bíblia, meu querido. Ser crente não é isso, apenas ler a Bíblia e dizer que guardou um versículo. Não, nós precisamos conhecer o Senhor, está escrito. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisamos ir a minúcias, precisamos analisar. Então veja bem, o total desses soldados soma exatamente 603.550 soldados. Olha a soma total dos soldados, 603.550 soldados.
Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que desses guerreiros, só entraram 2 na terra prometida. Só entraram 2, Josué e Calebe. Os demais morreram todos, nenhum deles entrou na boa terra, diz a palavra do Senhor. Esses homens eram homens com mais de 20 anos para cima. A Bíblia nos diz que só entrou lá quem tinha menos de 20 anos para cima quando saiu do Egito. Os que tinham mais de 20, nenhum entrou. Sabe por quê? Porque eles prevaricaram contra o Senhor na caminhada no deserto. Cuidado com quem está caminhando contigo nesse deserto. Cuidado contigo também, para não prevaricar e perder esta grande oportunidade que Deus está nos dando. Muito bem, agora só entraram 2, mas eu queria que você aproveitasse para somar também 603.550. Se você somar, vamos somar como se fosse uma numerologia, tá bom? Vamos somá-los agora como se fosse uma numerologia. Some 603, 6 mais 3 mais 5 mais 5 vai dar exatamente 19. Agora some 9 mais 1, 10. Acabou. Corte o 0, 1. A Bíblia diz naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Jesus diz, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Eu em ti, Pai, e eles em nós. Tu em mim, eles em nós. Nós ficamos numa junção em que formamos um. Nós precisamos formar um com o Senhor. Por isso ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Olha que coisa tremenda. Aqui no número do tabernáculo, ou os números do tabernáculo. Deus é número 1. Jesus é número 1. Nós somos 0, querido. Cada vez que nos achegamos perto dele, quanto mais 0 nós formos, se nós formos 0 no nosso eu, formos 0 na nossa soberba, formos 0 em pecado, formos 0 e tal, quando você juntar tudo isso aqui, você vai dar 10.000 diante do Senhor, porque nós somos 0 em tudo. 0 em tudo. Quando junta com ele, vira 10.000, 10 milhões, depende de quantos zeros você conseguiu eliminar da sua vida. Isso aqui é o que nós precisamos perto do Senhor. Muito bem, então vamos analisar mais uma pequena coisa. As medidas do tabernáculo em volta, quer dizer, do pátio, que a tenda fica dentro. Não mistura o pátio com a tenda. Assim também, quando você junta todos, o pátio, que é a cerca de linhos que estão por fora, e mais a tenda dentro, aí é que forma o tabernáculo. Por isso nós vamos aprender isso lá na frente sobre as 3 principais separações do tabernáculo. Isso é muito importante, ok? Não esqueça que você é corpo, alma e espírito. Tem 3 separações em você. Assim também no tabernáculo. Vamos ver mais para frente. Jesus, a mesma coisa. Vamos em frente então. Veja o que ele diz aqui. Essas medidas do pátio do tabernáculo, ela era feita assim. O tabernáculo estava separado da congregação dos demais homens por cerca de 60 colunas. Eram 60 colunas que fazia, de bronze, hein, que fazia a separação. Nelas estavam engatados bem castruados ali, os linhos finos, as cortinas para separarem com as suas medidas também, tá bom? Elas tinham as medidas. E a altura dessas colunas era de 2,5 metros de altura. 2,5, tá? Esse 2,5 equivale, sabe a quê? Equivale a uma medida pela metade. 2 mais uma medida pela metade. Quer dizer, não acabada. O que quer dizer isso? Veja que Deus fala 2 tempos, 1 tempo, metade de 1 tempo. Quer dizer, uma medida inacabada. Porque essas 2 medidas inacabadas, que é 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, equivale a 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio, junto com mais 3 anos e meio, dá 7 anos. É uma medida de perfeição de Deus. Nós não entendemos, só entendemos quando Ele nos fala. Agora não esqueça de uma coisa. Tanto o profeta Amós, Oséias, todos eles profetizaram sobre essa medida que eu estou te dando.
Daniel, então, nem se fala. E agora nós vemos Jesus dizendo, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, matá-lo-ão, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. O que quer dizer isso? Ao terceiro, ele não disse, depois de 3 dias, como muita gente pensa. Ele disse, ao terceiro dia. Jesus não ressuscita depois de 3 dias, é ao terceiro dia. Então esta medida aponta para uma medida inacabada. Ele não deixou completar 3 dias. Agora o Lázaro ele deixou completar 4 dias. Mas ele não. Ele não deixou completar 3 dias. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E mais engraçado, ele ressuscita de manhã cedo. Não foi à tarde encerrando o terceiro dia. Ele ressuscita cedo, na manhã do terceiro dia. Ao iniciar ali o terceiro dia. O terceiro dia ele inicia em Israel às 6 da tarde. Então passou a noite, pela manhã ele ressuscita. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o Senhor e na sua presença a abundância de alegria, não é? Então pela manhã vem a alegria. Ele ressuscita pela manhã. Vamos em frente então. Preste atenção. Essas colunas, elas tinham exatamente 2,5 metros de altura. E elas eram múltiplo. Por exemplo, o número 6, ele aparece como múltiplo em todos os lugares do tabernáculo. E o número 6, dessas colunas também, que ele está em múltiplos aqui, ele aponta para o homem em volta do tabernáculo. E o número 7, que é o número da perfeição, é o número que se ajunta ao número 6 no tabernáculo, que é o número das peças do tabernáculo. As peças do tabernáculo geram o número 7, correto, perfeição de Deus. Ele estava numa posição de cruz, como eu citei na live anterior. E mais ainda, agora com essas colunas, a coisa fica melhor, porque é 6, entendeu? Que é o número do homem, junto ao número 7. É o homem se achegando a Deus. Em suma, o tabernáculo une o homem com Deus. Ele faz a junção. Vamos analisar mais uma coisa que eu queria que você analisasse. Veja, que tinha também as 4 colunas na entrada do tabernáculo. 4 colunas, número 4. E junto com elas também tinha os 4 véus, que cuidava delas também, que as cobria, que era exatamente as 4 cortinas, como hoje é conhecida. Essas 4 cortinas apontava e aponta para os 4 cantos da terra. E também, como se diz, não é? Não vamos, por favor, usar aquela teoria terra plana, não é? Terra quadrada. Não é isso. Quando fala os 4 cantos, está falando os 4 pontos cardeais, viu? Não é que a Terra é quadrada. Depois você vai dizer que eu disse que a Terra é quadrada. Ela não é quadrada, é redonda. Ela tem 4 pontos cardeais, ok? E muito mais ainda, ela aponta para os 4 evangelhos. E eram as 4 cortinas. Nós vamos falar disso posteriormente, tá bom? Numa outra live, porque não dá espaço aqui, tá? Então, essas 4 cortinas é a única entrada para o tabernáculo. O evangelho é a única entrada. Temos também o número 3. O número 3 corresponde às 3 medidas, às 3 partes do tabernáculo. O pátio, santuário e o santo dos santos. Então esses números estão todos contidos ali no tabernáculo. Temos também, além do 4, que aponta para os 4 evangelhos, nós temos também o 5. O número 5, que é bem na entrada do tabernáculo, tinha 5 colunas. Essas 5 colunas é a entrada do lugar santo. Depois que você entra no tabernáculo, que tinha as 4, você entrando agora vai encontrar 5, para poder entrar na tenda. Então, as 5 colunas. E estas 5 colunas eram de grande importância, porque elas faziam com que você se deparasse com 5 colunas de ouro, que é exatamente ali onde está a entrada da santidade de Deus. Tá? Então tinha 5. E essas 5 também equivalem a algumas coisas na Bíblia. Por exemplo, vamos analisar essas 5, tá bom? A graça divina. Lembre-se das 5 virgens prudentes, porque as outras eram loucas. As 5 prudentes entraram, as loucas não. Isso é importante. Lembre-se também dos 5 irmãos, em que o rico, agora no Hades,
diz para Abraão: ô pai Abraão, manda que Lázaro vá lá em casa, porque eu tenho lá 5 irmãos. Será que não falava dos 5 continentes? 5 irmãos, e eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. Ele dizia, então olha, 5. Temos número 5 na Bíblia, que se você passa de uma vez, você lê e nem percebe. Você quer ver? Esse é um. Você quer mais outro? Vamos lá. A mulher samaritana, ela tinha o quê? 5 maridos. Jesus disse, se tu tivesse 5, o que tem agora não é teu marido. Ela tinha tido 5. Olha o número 5. Agora, como Jesus foi mexer nesses 5? Tem alguma coisa para nós entendermos, tá bom? E eu poderia te dar mais uma outra, tão simples que você já deve ter lido várias vezes e nunca passou, nem parou para pensar. Nunca passou a parar de frente para analisar, tá bom? As 5 palavras. Pastor, mas que 5 palavras? Muito fácil. Quando você lê 1 Coríntios 14, verso 19, você vai encontrar Paulo dizendo, eu preferiria falar 5 palavras na minha língua, na igreja, do que 10.000 palavras em outras línguas. Olha, quando Paulo estava falando, 5 palavras? Por que 5 palavras? Por que ele escolheu esse número? Por que não disse 7? Por que não disse 3? Por que não disse 1? Por que não disse 10? Ele foi justo em 5. E por que dar número? Ele poderia ter dito apenas, eu poderia falar algumas palavras. Não, ele foi bem categórico. 5 palavras. As 5 colunas. Veja que ele mesmo enumera 5. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores e mestres, que é um só. Então, ele enumera 5. É bom, é muito importante que você analise essas numerologias que parecem tão simples, elas têm revelações tremendas para nós hoje, tá bom? E vai ter mais, vai analisando aí, tá bom? 6, que já dissemos do número 6, aparece as fileiras dos pães da proposição. Os pães da proposição tinha que ser enfileirado, ele poderia enfileirar isso em 4, em 3, num só bloco, não. Deus mandou que enfileirasse de 6 mais 6. 12 pães da proposição. É equivalente às 12 tribos de Israel. Então ficava ali, só o sacerdote podia comer. E eram 6. Ah, mas Jesus vem aqui e multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Por que não poderia ser número... qualquer coisa assim? Não, ele coloca o número justo, o número 6. 2 fileiras, completando 12. Que equivale também ao homem, tá bom? Equivale ao número do homem. Aí quando você analisa em volta as hastes também que estavam enfileiradas no tabernáculo, você encontra 48 tábuas. 48? Isso parece que é 6 vezes 8? É 48. Número de 6. E os seus múltiplos também estavam ali. E esse número aponta para o homem que tem os seus dias e horas dividida em 6. A sua vida, a minha vida está dividida em 6. 6 segundos, 60 segundos, 60 minutos e assim por diante. As pessoas têm dificuldade em fazer contas matemáticas. Já vi pessoas tão sábias, tão importantes, às vezes até querendo enguiçar comigo na internet, porque eu tinha colocado um número de horas, até quando eu falo dos dízimos de horas, as 24 horas que você tem por dia, o dízimo que você tem que dar, as pessoas colocam que tem que dar 2 horas e 40 minutos, e não é. É 2 horas e 24 minutos. Mas quando eu pus isso uma vez na internet, todos começaram a me pichar, porque dizia que não era, eu não sabia fazer conta ou coisa parecida. Você precisa saber fazer conta de horas, minutos e segundos, porque Deus trabalha com esse calendário, Deus trabalha com esse relógio. Veja que ele diz que ele fez os 2 luminares, um para governar o dia e outro para a noite, e disse, sirvam ele de sinais de tempos. Sinais de tempos. Eita, Deus tremendo. Precisamos aprender essas coisas. Talvez você não entendeu ainda, mas não esqueça. Talvez você acha que Deus não tem um tempo certo para agir na tua vida. Meu Deus, já passou tanto, já sofri tanto, só teu sofrimento, e Ele tem a hora certa para chegar, o tempo certo para chegar, o minuto certo para chegar, a hora certa para agir na tua vida. Espera, porque Deus vai agir no momento certo, Ele vai na hora certa, Ele tem o relógio dele é perfeito. Ele, embora estando na eternidade, Ele sabe trabalhar no tempo.
eu gostaria de falar mais coisa de tempos aqui. Ele é tão tremendo que quando chega o dia 14 de Nissan, ele começa a operar. Isso aconteceu demais em Israel, mas não é o nosso caso agora. Vamos analisar. Muito bem. Aí temos o número 7, que é o da perfeição no tabernáculo, que são a lâmpada, por exemplo, o castiçal. O castiçal, você já analisou aquilo? O castiçal, ele tem 7 hastes. Ele tem uma no meio, que segura 6 de um lado e 6 do outro. Sabe o que é isso? Jesus bem no meio, segurando as 3 mais 3. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Aquelas 3 de um lado e 3 do outro são as varas. E elas estão ali para ser sustentadas pela do meio. É a do meio que sustenta. E diz, sem mim nada podeis fazer. Tremendo demais. Ali está o número 7. Quando o homem se ajunta, o número 6, se ajunta ao 7, vem a perfeição. Então o candelabro acende e ilumina o mundo. Quando eu e você nos associamos a ele, nós iluminamos o mundo. Ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eita, glória a Deus por isso. Depois nós encontramos o número 10. Eu tenho que adiantar, senão não cabe tudo nessa live. Temos o número 10. E o número 10, ele aponta também para os múltiplos, tá bom? Ele indica uma ordem perfeita de responsabilidade pessoal. Por exemplo, os 10 mandamentos. É uma responsabilidade pessoal minha e sua. O dízimo é 10%, uma responsabilidade minha e sua, tá bom? É muito importante. Eu já dei uma live uma vez sobre dízimo. O dízimo ele só tem valor dependendo da fé que você tem. Senão é apenas uma quantidade de dinheiro ou bem, sei lá o que, não vale nada para Deus. Ele só tem valor quando é dado pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que não é de fé é pecado. Eita, aí é forte demais. Entenderam? Isso é muito importante. Então, dízimo, cumprimento das tábuas também, que eram de 10, tá? E também as 10 virgens, que nós acabamos de falar. O número das cortinas, tudo entra no número 10. É muito importante, os múltiplos também. E no Antigo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos o número 48, que é um múltiplo de 4 vezes 12. Se relaciona ao povo de Deus e à plenitude da terra, tá bom? Se relaciona ao número de Deus, à plenitude da terra. Essas tábuas aqui, elas estavam, sabe como? Colocada em volta também e com essa numeração. Aí você diz, mas essas tábuas, 48, simboliza o povo de Deus? Simboliza o número do povo de Deus na terra? Sim, exatamente. Pastor, mas como se explicar isso? Muito fácil. Num deserto, onde você vai achar tábua? Não, a tábua vem de fora. Essas tábuas vieram de fora. Não foi tirada em plantação no deserto. Pastor, então quer dizer que nós estamos vindo de fora? Sim, todos nós estamos vindo de fora. Nós viemos de fora para poder chegar à igreja. Pastor, e o que quer dizer isso? Quer dizer que para essas tábuas chegarem lá, foi preciso primeiro a árvore cair, ser derrubada. Pastor, e como essa árvore caiu? Muito fácil. O machado chamado Evangelho bateu na raiz da árvore. Está escrito, o machado está posto à raiz da árvore. Não é assim? Bateu na raiz da nossa árvore. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, o amor de Cristo nos constrangeu. Nós quebramos-nos. Nós caímos aos pés de Cristo como morto. Dissemos, encerrou para mim. Acabou a vida de pecado. Acabou as minhas ideias próprias. Acabou o meu querer. E a árvore caiu. Lembra do sonho da árvore da Nabucodonosor? Corta a árvore e deixa só o tronco. Ali foi cortado tudo. E nós caímos aos pés de Cristo. As nossas raízes, maldições antigas, maldições hereditárias, como muita gente fica falando aí, acabou. Ficaram lá naquelas raízes antigas. Se não tirar o mal pela raiz, acabou. Então nós caímos aos pés de Cristo. Quando caímos aos pés de Cristo, nós fomos levados para a oficina do Nazareno. A árvore, o tronco, foi cortado os galhos, porque os frutos não prestavam. Nossa justiça era trapo de imundícia. Então foi levado aquele tronco enorme para a oficina do Nazareno. Na oficina do Nazareno ele pegou as suas ferramentas e trabalhou em nós, tirando as cascas, tirando os nós da madeira,
tirando as imperfeições e nos despojou do velho homem. Tinha que despojar de tudo, da ira, da maledicência, como disse Paulo, escrevendo aos Efésios, Tessalonicenses, enfim, nos despojou de tudo. Aí tiramos tudo aquilo que não servia para Deus. Ficou apenas as tábuas, bem aparelhadas, bem arrumadinha, para ser usado no tabernáculo. Olhe bem para minha cara. Você está bem aparelhado, está bem arrumadinho. Você não se arruma sozinho, não adianta. Tem que deixar se entregar nas mãos do Nazareno, nas mãos do carpinteiro, para ele deixar as tábuas bonitinhas para serem usadas no tabernáculo. Enquanto você não deixar que ele mesmo lhe alinhe, você não serve para o tabernáculo. Tem que passar pela oficina, tem que se arrumar, tem que se despojar e ficar tábua do jeito que ele quer. Ele chegou aqui, pegou aqueles 12 e transformou em tábuas. Quando os 12 estavam prontinhos, sabe o que ele fez? O que vai ser feito agora. Analisa as tábuas. Essas tábuas, elas sabe o quê? Revestidas. Sabe de quê? De ouro. Você só via aquela prancha de ouro e não sabia o que era. Dentro tinha tábua. Dentro era madeira. Madeira tirada lá, sei lá da onde. Às vezes, muitas delas, todas, vieram do Egito, de fora. Não prestavam para nada. Ele aparelhou bonito, depois de aparelhar, ele disse ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, quando as pranchas estavam prontas, as tábuas estavam prontas, ele veio e revestiu de ouro, revestiu do poder de Deus. Você está revestido do poder de Deus. Você se olha e vê apenas madeira. Madeira ruim, não é? Quem sabe madeira tão ruim que não presta para nada, não entra prego, não entra nada. Mas revestido agora é diferente. Você se vê madeira, mas os demônios te veem ouro. O mundo espiritual te vê brilhar diante de Deus, porque foi revestido pelo poder de Deus, revestido pelo Espírito de Deus. A santidade de Deus te revestiu. Outra coisa importante, talvez você seja tão frágil, porque a madeira entra prego, entra qualquer coisa, não é? Mas, revestido de ouro, não entra madeira. Na madeira não entra prego. Revestido de ouro, não entra nada que possa perfurar. Tem que atravessar primeiro o ouro. E o ouro é um dos metais mais precioso e também resistente. E brilha, e caro. Então não é todo mundo que tem esse revestimento porque é caro. Não é todo mundo que o tem porque ele é, já está dizendo, resistente. Amém? E não é todo mundo que o pode ter porque a pessoa não pega de si e coloca em si. É o Senhor quem reveste. A madeira não se revestia somente, sozinha. Alguém teria que revestir. E ela foi aqui revestida de poder. Revestida de riqueza, revestida de ouro. Então ele diz em Apocalipse, eu sei a tua pobreza, mas tu és rico, diz o Senhor. Descansa, crente, você é muito rico no Senhor. E depois nós temos mais algo importante. Essas tábuas de ouro, agora revestida de ouro, era colocada numas bases de prata, para elas ficarem firmes ali, para elas não caírem, para elas não se mexerem, não se movimentar. Foram criadas umas bases de prata para colocar essas tábuas. Então você vê aquela prancha de ouro em cima da base de prata, que era para não se movimentar, não cair, não se mexer. Entendeu? Eu acho que você está entendendo. Para mim e para você, Deus colocou base de prata. A prata aponta para a salvação. O preço do sangue, a moeda era de prata. Entenderam? Então o preço do sangue, nós estamos baseados no sangue de Jesus. Nós estamos seguros, sustentados pelo poderoso sangue de Jesus. O que nos mantém de pé é o sangue de Jesus. É a salvação de Deus. É quem nos sustenta de pé, que nos mantém seguro. Você pode ficar tranquilo que vento nenhum vai te derrubar. Deus já mandou assim, porque sabia que no deserto bate ventos fortes. Mas os ventos fortes do deserto, trazendo aquelas nuvens de poeira, não conseguia derrubar as tábuas do tabernáculo, porque elas estavam seguras. Ele sabia o que estava fazendo naquele lugar. Vento nenhum vai derrubar você. A base é segura.
a prata é boa, o sangue é poderoso e o revestimento do poder de Deus vai sustentar você brilhando, não importa o deserto que estiver. A imponência é muito grande porque é revestido por Deus. Outra coisa importante que eu queria salientar para você, as medidas da tenda. Nós não vamos falar de nada disso hoje porque não dá tempo, tá bom? Somente a medida. Quando você entrava no pátio, que é isso que eu acabei de falar com essas tábuas, tudo isso, entrava no pátio, ao adentrar, você encontrava a tenda, coberta, bonitinha. A tenda dentro, ela tinha medida também. E as medidas da tenda era muito importante. Ela tinha 20 metros de comprimento por 10 metros de largura e 10 metros de altura. Terrível, não é? Quando ele mandou fazer a arca, ele disse, Noé, tu faz assim, assim, deu as medidas de comprimento, medida de largura e medida de altura. Ele tinha uma medida cúbica. Deus aqui também faz uma medida cúbica, também na tenda. No pátio não tinha. Era somente essa medida, 100 côvados de comprimento e essa medida dos 5 de altura, que dava 2,5 metros de altura. Mas aqui é diferente. Aqui ele manda certinho 10 por 20 e 20 e 10 de altura. Então vamos lá, vamos analisar. 10 metros de frente, 20 metros de fundo e 10 metros de altura. Vamos somar isso? Então é 10 vezes 20 vezes 10. A ordem não vai mexer em nada, vai ser a mesma. Tá? É semelhante, não é igual. Por favor, não sou matemático, mas a ordem das parcelas aqui, nesse caso, em apreço, não vai mexer no produto, tá bom? Então lá vai, 10 vezes 20 vezes 10 é igual a quanto? Você já fez a conta? É exatamente igual a 2.000 metros cúbicos. Aleluia! 2.000 metros cúbicos. Entendeu agora? Ali estava a igreja. A igreja não passará de 2.000 anos. Não chegará, te digo com toda segurança e certeza, não chegará a 3.000 anos na terra. A medida dela é esta. Pastor, então a igreja vai ser arrebatada já amanhã. Meu querido, aí é com o Senhor. Aquele dia e hora ninguém sabe. Mas eu te garanto, ela não chegará a 3.000 anos. Logo, logo estará sendo arrebatada. São 2.000 para ela. Aqui é a tenda. Aqui é o lugar onde estava o santo e o santo dos santos. Aqui estavam as principais peças. Aqui era um lugar de santidade. Na entrada você pegava o altar do sacrifício. Depois você adentrava e pegava a pia de bronze para lavar as mãos. O sacerdote agora entrava para ministrar. A igreja é lugar de adoração, ministração, santificação. A igreja é lugar de perfeição e ressurreição. Por isso, a igreja será ressurreta. A igreja será levantada. Primeiramente os mortos, depois nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. A igreja, ela arremete ao grande mistério de Deus nesta terra. Por isso era cercada e guardada pelas cortinas do pátio e lá na frente por essas tribos todas bem armadas, cuidando da grande riqueza. Se você é a igreja, fica tranquilo que você está bem cuidado. O Senhor tem exércitos em sua volta, cuidando de você. Ele tem ciúme da noiva. Ele tem ciúme dos vasos. Não vamos falar dos vasos agora do tabernáculo. A riqueza está lá dentro. Não vamos falar disso agora. Vamos ter mais tempo para isso. Agora não daria tempo. Mas lembre-se, quando Belsazar pegou aqueles vasos e começou a dar louvores a outros deuses e tomando vinho neles, imediatamente veio metade de uma mão e escreveu na parede. Não põe a mão aí não, meu amigo. Mene, mene, tekel, facinho. Encerrou a brincadeira. Não mexe nos vasos ungido. Todos eles eram ungidos. O tabernáculo era ungido. Tudo no tabernáculo era ungido, aspergido com o sangue do cordeiro, que limpa, purifica, e também ungido com o óleo. Então ali estava tudo pronto para o arrebatamento. Você está ungido, e ele diz, não toqueis nos meus ungidos. Aleluia!
Querido, eu quero nesse momento agora, nesse instante, eu quero orar por você que está aí do outro lado agora. Mas eu quero em especial orar por pessoas que ainda não são crente ou por pessoa que não tem certeza de salvação. Porque hoje Deus me chamou para falar isso para você. Eu quero orar por pessoas, preste atenção que eu vou falar agora. Eu quero orar por pessoas que têm dito muitas vezes, porque eu existo. Nagaxé Bandaramai. Por que eu existo? Essa é uma pergunta feita pelos filósofos desde antes de Cristo. E essa é a pergunta da filosofia. Por que eu existo? Por que o tabernáculo foi feito? Você é um tabernáculo. Você tem medidas que eu nem vou falar quantos ossos e quantos nervos tem no seu corpo. Mas é tudo sob medidas, tá bom? Eu era criança quando eu aprendi sobre a quantidade de nervos e de ossos que temos no corpo. Quanto nós temos na cabeça. É muito importante isso. Você é feito totalmente em medidas. Além de ser tabernáculo, corpo, alma e espírito, pátio, lugar santo e santo dos santos, você tem medidas. Você não foi feito por acaso. Você é um ponto de encontro com Deus. E aí você diz, por que eu existo, Deus? Tanta luta na minha vida, tantos problemas eu tenho atravessado. Às vezes não sinto nem a tua presença. Então por que eu existo? Por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? Porque Deus queria um relacionamento contigo. O tabernáculo Ele mandou fazer para se relacionar com o homem. Você vê a pessoa colocando por aí nas redes sociais, em um relacionamento sério com o fulano ou com a fulana. Deus quer um relacionamento sério contigo. Para isso Ele me chamou hoje para te trazer esta mensagem. Ele quer um relacionamento sério, restrito contigo. Ele criou o teu corpo como templo, tabernáculo, para que ele pudesse morar aí. Ter um relacionamento contigo. Quando ele fala do Santo dos Santos, do propiciatório, ele diz para Moisés, ali eu virei e falarei contigo. Tagaxé Badaramai. Ali será o lugar do nosso relacionamento. Deus quer um relacionamento com você. Deus quer um contato com você. Pastor, só sofrimento, não tem problema. O tabernáculo montava e desmontava. Tem dia que você está totalmente desmontado e tem dia que você está montado. Tem dia que você quer voar, tem dia que você quer correr, tem dia que você quer dançar de alegria e tem dia que você está prostrado porque as peças estão todas desmontadas. Como diz Jaci Velasquez no seu hino, There's a days when I feel the best of me is ready to begin. Tem dia que eu sinto que o melhor de mim está acontecendo, está começando ali. Está dando início o melhor de mim, coisa boa. Aí ela fala, mas tem dia que eu sinto que eu estou voando no vento jogada, que não valo nada. Então tem dia que você não vale nada. Está desmontado o tabernáculo, mas tem dia que você está montadinho. E alguém está montando e desmontando você e você não percebeu. Ele monta e desmonta a hora que ele quer. Ele te planta e desplanta novamente. Ele é o Senhor. Ele te criou com uma finalidade. Ele quer um relacionamento sério contigo. Ele quer ter contato contigo. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer falar contigo, tabernáculo. Você é esse tabernáculo que Deus preparou. Você não surgiu por acaso. Você foi feito sob medida. E quem te fez foi o Senhor. Quem te trouxe a esse mundo foi o Senhor para ter um relacionamento contigo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.